A paz do Senhor, irmãos, que bom você estar conosco mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom estar com você aqui na nossa Escola Bíblica Dominical. E principalmente quando nós estamos chegando do meio para o final do nosso quarto trimestre, que nós estamos estudando a revista, que nós estamos tratando sobre a fragilidade humana e a sabedoria divina. Nós estamos aprendendo com o livro de Jó. E nós estamos já na nossa lição de número 7, ou seja, nós chegamos exatamente no meio da nossa lição, ok? No meio da nossa revista. E a lição de hoje, ela vai trazer por título A Teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? Então vai ficar um questionamento para nós aí. E é exatamente sobre isso que nós vamos tratar nessa lição, tá? Antes de nós continuarmos, deixa eu dizer para você, nós temos as outras 6 lições gravadas, tá? Está organizadinho em uma playlist, eu vou deixar o link para você aqui em cima. E juntamente com essa, tem as outras lições desse ano. Se você quiser assistir, vai ser uma bênção, você irá aprender bastante. Nós temos 2 cursos dentro do nosso canal. Nós temos o nosso Teologia Sistemática Fácil, tá? Que é uma visão geral, bem ampla, mas geral, a respeito da teologia sistemática, para você se informar e ter um bom conhecimento, da teologia sistemática. E nós temos o nosso curso de aperfeiçoamento para professores da Escola Bíblica Dominical. Então, se você quiser assistir, vá lá, conheça o nosso canal, aproveite, já deixa aqui embaixo o seu joinha, se inscreva, deixe um comentário e é sempre bom para nos ajudar no engajamento e no crescimento aí dentro do YouTube. Vamos então para a nossa lição? O texto áureo da nossa lição vai dizer assim: se os teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Jó, capítulo de número 4, versículos 7 e 8. E a verdade prática diz assim: a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Então, tanto a nossa leitura bíblica em classe, nosso texto áureo, a nossa verdade prática, elas vão estar centradas no tema, do sofrimento. E principalmente na questão que nós vemos muito, conhecemos muito. Se está sofrendo, existe pecado, E nem sempre é assim. Nós vamos ver nesta lição que nem sempre o sofrimento ele é, ocasionado pelo pecado. Bem pelo contrário, nós vamos ver que existem homens tremendamente ímpios dentro da Bíblia, como Acabe, que vão viver vidas regaladas, vidas aparentemente boas. E homens justos, santos, piedosos, como Jeremias, como Elias, como Lázaro, que vão viver a sua vida de sofrimento aqui, certo? Mas nunca perdendo a esperança de viver na glória com Cristo lá, ok? Então vamos lá para o tema da nossa lição. O nosso primeiro tópico vai dizer assim: o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Ou seja, vamos contrabalancear o pecado e o caráter de Deus, tá? A Bíblia inteira, e tanto Bildade, Elifaz, Zofar, Eliú, eles vão deixar bem claro o caráter de Deus, certo? Que o caráter de Deus é irretocado. Ninguém pode comentar, falar nada, porque o caráter de Deus ele é perfeito. Deus ele é perfeito em toda a sua criação, ok? E todos eles vão enaltecer o caráter de Deus. Mas em contrapartida, o que eles vão fazer? Eles vão precisar depreciar o caráter de Jó. Tanto Jó quanto os seus amigos, eles não estão assim evidentemente a par dessa grande disputa de tudo que está acontecendo. Eles não têm consciência do pano de fundo dessa história, tá? Mas o próprio Deus ele faz questão de equiparar o caráter de Jó ao caráter do homem do reino, tá? Se nós formos para os evangelhos, se nós formos para as cartas paulinas, as epístolas gerais, nós vamos ver que todas elas vão moldar o caráter do homem de Deus, vão dar a forma, ou vão formar o molde do caráter
do homem do reino. E que caráter é esse? É um caráter semelhante ao de Cristo. E este é exatamente o caráter de Jó. Então, quando Deus ele faz essa manifestação a favor do caráter de Jó, nós vamos ler esse livro já com a mente, né, tendenciosa a compreender que Jó era justo em tudo isso. Mas os seus amigos, eles vão fazer o quê? Eles vão lançar mão da teologia vigente. Lembra que nós falamos, né, sobre a teologia de Elifaz? Que todos nós, quando falamos de Deus, conversamos de Deus, nós estamos fazendo teologia? Então, os amigos de Jó, por mais que eles não tenham uma teologia sistemática, eles não tenham como que eu vou dizer? Um concílio, eles não têm uma faculdade, eles não tenham ali uma teologia formulada, né? Mas eles têm um pensamento sobre Deus, e esse é um pensamento que vai permear os 4 amigos que vão falar com Jó, os 3 que nós já conhecemos, mais Eliú, ok? Então eles têm esse pensamento, e cada um vai divergir um pouco da linha de pensamento, dependendo da onde ele foi criado, da sua formação, tá? E esse pensamento teológico deles, já vou deixar de antemão dizendo, é um pensamento extremamente humano, certo? É um pensamento humano, onde homens, com suas experiências, que é o caso de Elifaz, nós vamos ver Bildade, que vai falar da sua experiência a respeito da tradição. Ele não vai puxar bem a sua experiência, mas vai puxar uma tradição coletiva para falar contra Jó sobre o que está acontecendo. Então todos nós somos teólogos, independente se nós estamos certos ou nós estamos errados. Todos nós, quando falamos de Deus, conversamos sobre religião, se somos contra ou a favor de determinado pensamento, nós estamos fazendo teologia. E quando nós vamos ouvir Bildade, ele vai falar sobre Deus, sobre a santidade de Deus. Mas qual é a dificuldade de Bildade? Ele vai ter uma compreensão limitada sobre quem é Deus, sobre a natureza de Deus. Por quê? Porque o seu relacionamento com Deus, e nós vamos ver bem isso nos 3 discursos que ele faz, está não visando o seu relacionamento com Deus, mas está visando o relacionamento de uma coletividade, de uma moral, de tradição, de algo que está vindo de pai para filho, esse tipo de experiência. Então, Bildade, ele não fala de si, da sua experiência, ele fala da experiência dos outros. E viver da experiência dos outros é muito difícil. Por quê? Porque tem coisas que nós temos que vivenciar, que nós temos que experimentar. É muito fácil, igual Bildade está fazendo, apontando o dedo para Jó e dizendo: Jó, você está em pecado. O problema seria se Bildade estivesse vivendo a situação de Jó. Como ele estaria? Como ele se posicionaria no meio dessas situações? Então, Jó, ele vai fazer o quê? Ele vai olhar para o seu amigo, ou pseudo-amigo, né? E vai compreender que a teologia dele é uma teologia baseada em méritos próprios. Eu faço isso para alcançar determinado favor de Deus. Irmãos, isto é antibíblico, totalmente antibíblico. Veja bem, um negócio bem simples. Por que você jejua? Vamos falar aqui de jejum. Por que você jejua? A gente escuta: irmãos, eu vou jejuar porque eu quero determinada coisa. Eu vou jejuar para alcançar o favor de Deus. Se você está jejuando por causa disso, você está jejuando de forma errada. Qual é a função do jejum? A função do jejum é mortificar a nossa carne e exaltar a presença de Deus em nós. Qual é a função do jejum? A função do jejum é que nós venhamos cada vez nos afastar mais do mundo. Quando nós abdicamos de algo tão necessário para nós, como alimento e como água, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos procurando nos aproximar mais de Deus. Então, muitas vezes, as pessoas vão jejuar como se estivesse fazendo uma barganha. Não,
Eu vou fazer tantos dias de jejum para alcançar tal finalidade. Irmãos, o jejum não é para isso, tá? A oração não é para isso. A vida cristã não é para isso, não é para alcançar. A vida cristã é porque nós fomos alcançados. A vida cristã, ela não está ligada ao que nós vamos buscar de Deus. É aquilo que nós vamos entregar para Deus. Eu falo sempre na igreja aqui, aonde eu posso, eu falo disso. Nós, irmãos cristãos, assembleianos, nós estamos numa visão muito equivocada do reino de Deus e das coisas espirituais. Nós não vamos à igreja, nós não vamos diante de Deus para receber. Nós precisamos ir para entregar uma alma quebrantada, entregar um sacrifício de adoração, entregar a nossa gratidão. E as demais coisas vão sendo acrescentadas nas nossas vidas. A visão da teologia de Bildade é uma visão de barganha, aonde eu sou bonzinho, eu faço tudo direitinho para receber o favor de Deus. E é bem pelo contrário. A Bíblia vai dizer que nós somos alcançados por Deus quando nós estamos como mortos em nossos pecados e delitos. Ou seja, irmãos, o Senhor, Ele nos amou em meio às nossas falhas. Não foi nas nossas qualidades. Eu gosto muito da situação de Paulo. Quando Paulo ele tem o seu encontro com Cristo, na cabeça dele ele estava fazendo tudo certo. Ele era extremamente religioso, fiel, conhecedor ao extremo da sua religião, de todo o conhecimento da sua religião. E quando ele estava indo para o caminho de Damasco, o que ele estava fazendo? Ele estava no seu zelo, perseguindo aquilo que estava indo contra a sua tradição religiosa, ok? Então, na visão de Paulo, ele estava certo. Mas quando Jesus se encontra com ele, o que Jesus fala para ele? Ele vai dizer, Paulo, por que me persegues? Ou seja, Paulo, você é muito bom no que você faz, a tua tradição religiosa é perfeita, você é um homem perfeito, mas o que acontece? Você está indo para o caminho errado. Você está indo numa situação meramente humana, porque tudo, Paulo, que você fizer, tudo que eu, Emerson, fizer, não é suficiente para nós vermos e vivermos uma vida de vitória com Deus. É por isso que ele vai escrever lá em Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, não vem de mim, de vocês. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A questão de Bildade estava tremendamente preso à questão de seus méritos. Eu sou bom, eu recebo. Eu não sou bom, eu perco. E Paulo vai deixar bem claro, não. Enquanto eu achava que era bom, eu estava perdendo. Mas quando eu reconheci e me prostrei e disse, quem és tu, Senhor? Reconheci o senhorio de Cristo. Eu verdadeiramente alcancei misericórdia da parte de Deus, ok? Então, a teologia de Bildade é uma teologia de méritos, que ela vai enaltecer a capacidade humana de alcançar alguma coisa, né? Mas deixa eu ler para você um texto que se encontra em Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 20. E está escrito assim, por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Veja bem, nenhuma carne, nenhuma vida, nenhum ser poderá chegar diante de Deus pelas obras da lei. A lei, ela em nenhum momento ela pôde nos levar à presença de Deus, ela nos trouxe o conhecimento de Deus, mas ela nos trouxe o afastamento, porque a lei, ela mostra o pecado, mas a lei, ela não é suficiente para nos trazer a graça. Olha o que o salmista vai dizer no Salmo 143, verso 2. E não entre em juízo com teu servo,
porque à tua vista não se achará justo nenhum diante de ti. Ou seja, quando se coloca o homem diante de Deus, a justiça de Deus excede a tentativa humana de ser justo. Ou seja, todas as vezes que eu tento fazer alguma coisa, você tenta fazer alguma coisa, é insuficiente, porque nós nunca conseguiremos alcançar a graça de Deus pelas nossas obras. Tito 3:5 diz assim: e não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, é muito categórico que essa teologia de meritismo, que eu recebo aquilo que eu mereço, é infundada. Se o Senhor fosse entregar a mim, Emerson, aquilo que eu mereço o inferno. Você merece o inferno. Mas por que nós somos salvos? Nós somos salvos pelos méritos do Calvário. O homem da mão furada trouxe sobre nós o seu sangue que perdoou os nossos pecados. Então, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos do Calvário que somos salvos. Assim sendo, nós podemos e conseguimos compreender que o pecado, irmãos, ele nos afasta de Deus e ele traz sofrimento sobre nós. E o sofrimento necessariamente não é questão de pecado oculto, mas pode ser, simplesmente uma enfermidade que vem. Nós somos humanos. Esta carne, irmãos, ela é perecível. O tópico de número 2, a nossa lição vai dizer assim: o pecado visto como quebra de moralidade tradicional. Tá? Então veja bem, Bildade, ele continua lidando com as questões da sua tradição e da meritocracia. Tá? Na ideia de Bildade, e ele vai ser muito duro ao falar com Jó a respeito disso, que Jó estava sofrendo porque em algum ponto da sua vida, Jó quebrou os princípios de moralidade. Ele quebrou os princípios dos padrões morais de Deus. Tá? Só que quando Jó ele vai olhar para si, olhar para a sua vida, o que ele vai ver? Ele vai ver que em nenhum ponto ele quebrou esses paradigmas de Deus, da palavra de Deus. O que ele está indo? Ele está sofrendo por causa de condições naturais, coisas que a princípio, Jó não sabia quais eram os motivos de tanto sofrimento, mas a princípio eram desastres naturais, invasões de inimigos que estavam acometendo sobre a vida, enfermidades que surgiram. Mas Bildade vai dizer assim: sabe por que esse sofrimento? Porque quando você quebrou os padrões de morais de Deus, você automaticamente assumiu o erro de viver esta vida de enfermidade. Tá? Irmãos, e veja bem, a questão da moralidade. Tá? A ética humana é diferente da ética divina. O que era pecado há 2.000, 4.000 anos atrás, continua sendo pecado hoje. Os tempos mudam, A igreja, ela evolui, mas nós continuamos fixados nas leis e paradigmas desta palavra, tá? Quando Cristo veio, ele abdicou das leis dietéticas, ele abdicou das leis cerimoniais, mas o princípio da palavra de Deus, que é a moralidade do padrão do reino, ele nunca extirpou. Ele nunca veio e disse: não, vamos parar por aqui. Não. Por quê? Porque os padrões morais do reino de Deus, eles são imutáveis desde que o tempo é tempo. Tá? E nós estamos vendo o quê? Esses dias atrás, houve um pastor da Igreja Batista, o pastor René Revitz, que é alguma coisa assim, e ele foi dizer que a Bíblia precisa ser atualizada. Atualizada para que ela precisa ser renovada
para que ela possa ser pregada a essa nova geração, né? A Bíblia, irmãos, ela não pode ser atualizada. A Bíblia, ela é a palavra de Deus imutável. A Bíblia, ela é a palavra de Deus vivendo em nosso meio, certo? Então não importa se era no tempo de Jó, os padrões morais, ou no nosso tempo, esses padrões são o mesmo, não existe mudança, tá? Então, Bildade, ele se cerca de padrões humanos, né? Ele se cerca de padrões humanos, de não toque, não faça, não olhe, não pegue, não fale. E ele se esquece de olhar para o padrão divino. Por quê? Porque o padrão divino, ele não pesa simplesmente as atitudes, ele pesa o que há no coração. Quando Jesus, ele vai no Sermão da Montanha, ele começa a dizer assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não furtarás, não matarás, não adulterarás, certo? E ele vai dizer, mas eu vos digo, tá? Quem falar contra o seu irmão, quem for falar alguma coisa que magoe seu irmão, este será réu de juízo. Quem olhar para uma mulher com uma intenção impura, já cometeu adultério com ela. Ou seja, os padrões divinos são os mesmos. A aplicabilidade desses padrões é em todo o tempo, ele não muda. Então, o que Bildade ele fazia? Ele se cercava de padrões humanos, certo? De coisas humanas. Ah, não, nós tivemos uma época na nossa igreja que era proibido rádio, outra proibido televisão, proibido isso. São proibições humanas. E essas proibições, certo? Muitas vezes ela afetava o físico, mas o coração estava cheio de vontade. Era proibido cortar o cabelo, mas no coração estava quase careca. Era proibido assistir televisão, mas ia assistir no vizinho, tá? Coisas assim, proibia aquilo que era exterior, mas não mudava o interior. Jó, o seu interior estava perfeito, íntegro diante de Deus, enquanto o seu exterior se corrompia, tá? Para os amigos de Jó, eles olhavam simplesmente o que era o exterior, mas a Bíblia diz que o Senhor, ele sonda o coração. Então, a tradição moral dos amigos de Jó estava naquilo que era exterior, naquilo que era aparente, mas o Senhor contemplava o que estava dentro de Jó e dos seus amigos. Então, e quando Jó ele se vê nesse aperto, dessas situações, o que ele vai dizer? Ele está lá em Jó 19, 25, ele vai dizer, ó, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha carne, ainda em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão, e por isso o meu coração se consola dentro de mim. Então, quando todos o atacavam, né, atacando a sua moralidade, a sua integridade, a sua ética, ele diz assim, ó, eu não estou preocupado, estou sofrendo, estou angustiado, estou abatido, estou entristecido pelas situações, mas eu não estou abatido. Por quê? Porque eu sei que o meu Redentor vive, aquele que me defende, aquele que me redime, aquele que tira a minha alma do cativeiro, ele vive. E ele se levantará sobre a terra, ou seja, ele se porá sobre a terra. Para quê? Para me absolver de tudo isso, certo? Ele está dizendo exatamente isso, que não importa quanto tempo passe, eles verão a sinceridade do seu coração, ok? E no tópico de número 3, o pastor José Gonçalves vai colocar o tema assim, o pecado em contraste com a majestade de Deus. Veja bem, o termo onisciência, onipresença e onipotência nós não encontramos na Bíblia, tá? Mas nós encontramos, certo, a sua ideia. E Bildade, em todo tempo, ele vai defender esta onipresença de Deus, essa onipotência de Deus, o poder desse Deus transcendente que nós falamos na lição passada.
tá? Nesse Deus que se manifesta em todos os lugares, em que não se afastou do mundo. E Bildade, tal qual ele faz, ele vai trazer essa ideia desse Deus que criou tudo e abandonou a sua própria sorte. E Jó, ele vai levantar esta bandeira, a bandeira do Deus presente, mesmo no meio das dificuldades, né? Voltando a Jó 19, que nós lemos agora um pouquinho. Ele sabe que existe um Deus que está olhando a sua vida, está atendendo a sua vida. E isso, irmãos, muitas vezes a gente escuta, Deus está vendo. Realmente, irmãos, Deus está vendo, né? Ele está vendo tanto o certo quanto o errado. Porque a Bíblia diz que o Senhor pesa as intenções do coração, tá? Ele olha, não o que nós estamos fazendo, porque muitas vezes nós estamos fazendo simplesmente por fazer. Mas o Senhor, ele olha a intenção, ele pesa as intenções do coração, tá? Nós nos preocupamos muito com galardão em fazer, mas quando nós olhamos sobre o tribunal de Cristo, nós vamos compreender que o que é o tribunal de Cristo? É exatamente Cristo, ele irá pesar, não o que nós fizemos, mas o porquê nós fizemos. Não porque o que nós estamos fazendo, o irmão Emerson está fazendo um canal do YouTube para ganhar dinheiro, para ficar rico. O irmão Emerson está fazendo tudo isso para que o reino de Deus ele seja glorificado, seja expandido. É essa a questão que será pesada. E a onipotência de Deus é o poder de Deus de estar não somente aqui, mas em todos os lugares. Não somente contemplar o exterior, mas olhar para o que está dentro de mim e compreender qual é a verdadeira intenção do nosso coração. E isso tranquilizava Jó, porque Jó sabia que em meio a todas as suas dificuldades havia uma sinceridade e uma vontade de servir a Deus com interesse de coração. Amém? Irmãos, nós estamos encerrando, mas não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de deixar um joinha, de deixar o seu comentário, né? Assistir os outros vídeos que nós temos, tudo isso é muito bom, nos ajuda bastante aqui no YouTube, tá certo? Deus te abençoe, em nome de Jesus.